o filho de Fialho de Almeida, voz Iba Mendes. 5:30 da tarde. A corneta do guarda-agulha soou ao longe, anunciando o comboio que vinha de Lisboa. Nagari, o chefe da estação, já estava a postos, com os maços de guia na mão, o boné do uniforme na cabeça, e para a direita e para a esquerda, barafustando conforme o seu costume, dava uma ordem ao fator que ia passando, interrogava o faroleiro acerca da iluminação das salas de espera, ou conferia à pressa a grande nota da expedição de mercadorias a embarcar. E o surdo ruído do trem, gradual, poderosíssimo, cada vez mais crescente, e que parecia vir ululando da goela de um subterrâneo profundo, o surdo ruído avolumou-se, decompôs-se, foi se definindo em outros ruídos mais dispersos, jogos de válvulas da máquina, bruscos vômitos de fumarada na chaminé e traque-traques da ferragem que faziam estribilho à grande estrupida das rodas no coleamento escorregadio dos reios. Toda aquela tarde uma velha estivera acocorada no chão da sala comum, vestida de negro, com os cabelos brancos sobre os olhos, o chale esfiado pela cabeça, uma taleguita de estopa no regaço. Tinha chegado essa manhã da vassariça. Era uma velha pequena, chata de cara, amarelenta, lesta e descalça de pé e perna, como em geral andam as mulheres pobres da bairrada. Ninguém reparava nela por certo, e quase era certo que também ela não houvesse reparado em ninguém. Da Vaccariça ao entroncamento da beira, em Pampilhosa, vai uma travessia talvez de légua e meia. Logo de manhãzinha ela viera a pobre velha por esses córregos verdes dos pinhais, que a uze borda, e o feto grosso do mato, e a gilbarbeira espinhosa naquele tempo, em dezembro, toda bordada de baças escarlates. Ao aproximar da estação, gritou-lhe o guarda brutalmente que se desviasse da linha. Ela estacara medrosa, a taleiga de estopa no quadril, caído o chale, e sob o chapéu de feltro chato, o seu lenço negro de viúva, enrolado até a boca, como um toucado tunezino. E titubeante às recuadelas no reios, a pobre mulher acenava para o guarda, a lhe explicar que era de fora, não sabia, e que trazia no saco o farnelzinho para o filho, porque o tiozinho não sabe, o filho dela devia chegar num comboio de Lisboa. Aí se desenruga essa pobre cara de mártir, essa boa cara ressequida e cor de cera, que desde viúva perdeu o riso, emurchecendo e mirrando na solidão de um casebre, com a esperança, porém, num dia em que o rapaz, tornado do Brasil, lhe fizesse passar sem fome os derradeiros poentes da velhice. Mísera e descalça em 70 anos de labuta, ai, pobre velha, conhecer a fome, o abandono, a viuvez e o egoísmo, e vai em 30 anos sem marido, sem proteções nem parentes. Ah, mas e o tiozinho não sabe? O filho dela devia chegar num comboio de Lisboa. Na estação correu os olhos, banda a banda, pelas salas de espera, pelas gares, nos armazéns, no furgões, pela cantina, perguntando se estaria por lá um rapazote a modos encorpado, barba nenhuma, uma cicatriz no queixo, de um carbúnculo, o filho dela. Porque o tiozinho não sabe? O filho dela devia chegar num comboio de Lisboa. Alguns nem a escutavam. Outros passageiros sorriam-se da sua palpa ingenuidade. E o mais bondoso era um soldado em transferência do 23 para o Bussaco, parvo e sozinho, que havia chegado de Coimbra e na Pampilhosa aguardava o trem da noite para a Beira, que o desembarcasse no Luso.
Esse era um pobre tarimbeiro, um cavador roubado às bolsas pátrias, e que, ao ver a velha, coitado, se recordava talvez de sua mãe. Ouviu-lhe tudo, o pobre diabo, a história de um porco que morrera a velha antes da Páscoa. O filho no Brasil vai em 10 anos, cartas saudosas, infelicidades, doenças, e agora, não tendo feito fortuna, o filho torna para convalescer um pouco em Vacaриça. O soldado, porém, não sabe dizer se o filho da velha chegou ou não chegou. Dá-lhe o pão duro da sua sacola de linho, ela recusa, Deus lhe o pague. E vão ambos indagar se o colono doente chegaria, um rapazola a modos encorpado, barba nenhuma, com uma cicatriz no queixo de um carbúnculo. Lentamente os dois passeiam pela gare, metendo as cabeças ávidas pelas portas entreabertas. A velha trêmula e lacrimosa, sentindo seu coração reverdecer nessa amargurada ausência de 10 anos, durante os quais a sua oração todos os dias intercede ao Santo Cristo do Bussaco, pelos que morejam lá longe em terra estranha, e acaso possam voltar um dia, reconduzidos à paz do lugarejo em que nasceram, mas todas as fisionomias lhes são estranhas. Na sala de espera da terceira classe, entre bagagens e cobertores de lã, dormem aos montes rabuzanos que vão trabalhar para o Alentejo, os varapaus de castanho atravessados, os tamancos ao lado, os pés descalços e um cheiro a lobo que se evola das suas saragossas montanhesas. Nostalgicamente alguns tesquinham um pão de milho horrível, com sardinhas assada entre as pedras. E os mais novos, 15 anos, 16, 18 anos, todos alegres daquela primeira migração às sementeiras de lá abaixo, esses não param, examinando tudo pelos cantos, espantados, deslumbrados, fulvos e bonitos como bezerrinhos de mama. E ei-los estacam diante dos relógios, dos aparelhos do telégrafo, a sala do restaurante cheia de flores, os chalés de hospedagem e os pequenos jardins dos empregados da estação. 2 ou 3 arranham nas bandurras fados chorosos, melodias locais de uma tristeza penetrante, em cujos balanços, gemidos, estribilhos, se acorda o murmúrio dolente das azenhas, vozes da serra, risotas da ramagem, balidos do polvilhau que entra no ovil, todas as indefinidas virgindades dessa sagrada terra da beira, núcleo de força, e ainda agora a mais impoluta ara da família portuguesa. Nenhum vestígio do moço eles descobrem, e a velha resolve-se a aguardar o trem da tarde. A que horas virá? Pergunta ela para um fator que vai passando. Mas virá quem? O meu filho, porque o tiozinho não sabe. Eu não, senhor. De onde vem ele? Vem do Brasil, saiba o senhor. Trem de Lisboa às 5h30. É amanhã, Jesus Maria. Às 5h30 desta tarde, mulher de Deus. Há de perdoar. A gente é uma pobre de Cristo. Muito obrigada. Às 5h30, diz o soldado. Tem vós-me-sê de esperar ainda 4 horas. E a pobre velha suspira. Emaranhados, os cabelos caem ainda mais sobre os olhos. E de cia vai estando mais pequena. Tanto a fadiga da marcha a cocora, e o sobressalto lhe emacia aquelas suas carnes dessoradas. De roda a paisagem de dezembro enche-os de bruma. É um daqueles dias pardacentos, enormes, tristes, sem horizonte, o céu muito baixo, que até os pássaros detestam, e nevoeiros dentro de cuja fumarada todas as formas se alargam e atenuam. Dos eucaliptos da via escorre uma águazinha turba e languinhenta, lama de argila e pó de carvão, lúgubre e infame, como um símbolo do tédio dessa tarde.
Ao longe, em cinza escuro, no fundo do carreceiro mais lavado, perfilam-se as colunatas do pinhal, em gradações difusas, delicadas como um desenho a carvão sobre que alguém tivesse sacudido um lenço de assoar. Os verdes do centeio mal aveludam a terra com a hesitante pelugem das suas folhas transidas de geada, a vinha seca, dormente na hibernagem das plantas outonissas, emaranha pela terra suas varas laças da vindima meses antes. E em turbilhões funéreos, gralhas se abatem por cima das lavouras, rotando na névoa fusca, como papéis queimados à procura de jantar no humus do salão gradado de fresco, ou debandando em espirais pró arvoredo, quando algum homem passa, que elas apupam, diabólicas comadres, com as suas ladainhas roucas de presságios. Deu uma hora, o soldado tira do bornal o pão de milho, queijo de cabra e bacalhau cozido, numa marmita velha de folha. Vá de jantar, diz ele alegremente. À palavra jantar, os dorminhocos levantam a cabeça, os rapazolas vêm aos seus farnéis, todos se apressam a sacar dos alforjes alguma bucha com que enxugar a fome que os cocega. Longe da gare, meia dúzia tratou já de acender lume para as sopas, um outro corre à cantina a comprar vinho, e os tamancos soam, as palavras crepitam, cascalham os x, e a pronúncia beirã veste de graças uma língua cortada de termos antiquados, fina e poética, que se nos afiguraria cinge a ideia com os pitorescos estofos da montanha. Vá, tiazinha, diz o soldado. A velha recusa-se, não tem vontade. Ela trazia ali farnel para o seu filho. Quando ele chegar, cearão juntos, um rapazinho a modos encorpado, barba nenhuma e uma cicatriz, foi-se há 10 anos. Em 10 anos o moço há de estar muito mudado. Ela surpresa, mudado, o filho dela mudado, afizera-se a ideá-lo tal qual ele partira, de mente às costas, olhos azuis, gorro nos olhos, os sapatos na ponta de um bordão, 23 anos, solteiro, um mocetão da altura da Cruz Alta. Era o seu filho. Logo ao chegar ao Brasil teve fortuna, uma tanoaria dera-lhe trabalho, depois o desejo do ganho levara-o para o interior, e desde então foram as cartas rareando. Era lá longe, o clima mau, muito trabalho, e em vez de palavras de esperança, reveladores dos progressos da fortuna, eram lamentações à mãe por todos os paquetes, pedido de rezas para que Nosso Senhor lhe conservasse a saúde, grandes saudades da vacariça, tristezas. Nenhum daqueles homens a escutava, cada qual tasquinhando a broa de olhos baixos, o rabo de sardinha assada à altura do faro, o navalhós aberto nos joelhos. O próprio soldado mudara de feição, o seu enternecimento agora era um bacalhau no fundo da marmita, com seu fio de azeite aperitivo, um dente de alho. Vai uma golada, tiazinha? Ela falava sempre por uma necessidade impulsiva de se ouvir e ter presente o filho na memória, o seu rico filho que ia chegar dali a pouco para ajudá-la na vida. Ah, Deus o traga melhor, pobre rapaz. E como um taleigo de soberanos bem pesado. Pouco ou muito ele trouxesse, tudo é riqueza, disse a velha. Para quem não tem senão, a noite é o dia. Uma campainha elétrica retine, ela levanta-se. É o comboio! Riem os moços todos. Comboio? Riem os moços todos. Comboio? Isso há de ser cedo, tiazinha. 2 horas, 3, 4, 5 horas. Lá desce a noite, as gralhas debandaram. Cada vez o tom dos céus é mais lutuoso.
e lenta, diáfana, a luz do ar já mal contorna as formas hesitantes. O bussaco sumiu-se, foram tragados na bruma os pinheirais, e a chula que os rabuzanos, depois de comer, sapateavam, também a chula se extingue, ao som das bandurras fatigadas, último adeus do montanhês aos casareiros beirões que vai deixar. Enfim as luzes acendem-se na estação, as lanternas dos guardas avançam sobre a linha, bruxoleiam na bruma os faróis das 4 vias, e uma após outra, as cornetas dos guardas agulhas dão sinal dos comboios estarem à vista. Primeiro é o da beira, que ao longe silva entre os pinheirais do Valdoeiro, seguidamente silva o da Figueira, depois Lisboa, e por último o expresso do Porto fuzila na névoa os seus olhos de boi, vermelho e branco. Num instante as 2 gares atulham-se de gente, malas, bonés de viagem, sujeitos de óculos, as portas batem, rolam carros de mão com mercadorias, e sob as luzes dos vagões, vultum, agitam-se, trocando os últimos adeuses, vozes gargalham, as mesas dos restaurantes debruam-se de famintos, e no tresbordos das malas e das gentes, os passageiros acotovelam-se, sacos na mão, bilhetes nos chapéus. A velha vira chegar os carros de Lisboa e, afrouxando o impulso da máquina, abrirem-se as portas de repente. Ela, entretanto, cada vez mais pequena, azougadita, e sentindo renascer-lhe a alma na alegria desse filho restituído aos seus braços, ela corria ao encontro de uns e de outros, confundia o seu vulto entre a gentana, sofria os tropeções dos indiferentes, pedindo informações, chamando o filho e revisando as caras uma a uma. Nas terceiras classes era uma confusão medonha de vozeios, risos, guitarras, os que saíam, os que entravam, o homem da água, o homem dos pastéis, os revisores, e desse filho nenhuma só feição reconhecida, nenhum grado sequer, uma notícia. Mas a sua alegria é intraduzível, inexplicável. Ele por força deve ter chegado, ele adorava-a, deve lembrar-se então da sua pobre velha, deve ali estar, tomando à pressa os sacos de viagem, dizendo adeus à pressa aos companheiros, e assim doente sobre a frialdade da noite, permita a Deus não vá cair de cama. Ê, tia Rosa! Afirma-se no homem que lhe pousou a mão no chale roto. Sou o Clemente, vim do Brasil ontem à tarde. Ê, pobre velha, aqui me tem outra vez nas vossas terras. Clemente ria com o chapéu de coco à zamparina, um grilhão de ricaço no colete. Ninguém me espera, vou daqui dar um alegrão à minha gente. Mas o meu filho, diz ela, onde está o rapaz que me não vem falar? Clemente cala-se. Venha daí comer alguma coisa. Onde está ele? Pergunta a velha alvoroçada. Que escusa de mercar comida na cantina, e você venha também. Trago-lhes aqui a ceia neste saco. E ela procura. Onde se meteu agora o diacho do rapaz? Clemente hesita, e pálido, sinistro, ele atirou o chapéu mais sobre os olhos. Aquele silêncio, a princípio, a velha não o entende. Encara-o um momento, os olhos fixos, pendente o lábio. Mas o meu filho, o meu filho... Então o homem correu-lhe os 2 braços à roda do pescoço. Olha um instante, apenas um instante. O seu José, tia Rosa, o seu José morreu na viagem. Nem um grito de espanto, um queixume, uma lágrima, nem sequer um único suspiro. Aconchega mais o chale sobre os ombros, baixa a cabeça trêmula e gelada, e pequenina, acocorando-se mais por entre o tumulto daquela gente alegre, ei-la a caminhar, a cambalear como uma bêbada. Deixa a estação, as luzes, as árvores, entra na névoa úmida da noite,
e os seus passos deslizam sem ruído. Caiu-lhe o saco do farnel da ponte abaixo. Ela não sente, ela não ouve, avança, avança. Num valdoeiro, já longe, ouve-se silvar a máquina da beira. Descalça, ela caminha naquele chão passado da umidade. É possível que o chale tenha escorregado e a cabeça lhe esteja descoberta. Ela não sente, ela não ouve, avança, avança. Já o trem abalou da estação por sobre o aterro, e a terra treme como domada sob a correria horríssona do monstro. Ele aproxima-se. Vêem-se os olhos da máquina luzindo laterais, como os dos peixes e os dos grandes sáureos, e o faulhar da máquina sobre a via, e o penacho do fumo que a labareda doira, como uma crina de cavalo danado e formidando. Ele aproxima-se, e a sua carreira de si é tocada de uma instantânea fúria de vingança, quando de súbito, na curva do caminho, desenrola o corpo de anelado, feito de vagões de ferro que se chocam, fosforejam, zumbem, fumando, bramindo no hausto de relâmpago que atravessa a noite lôbrega das matas. É nesse instante que a velha vai passando. Ela não sente, ela não ouve, avança, avança, e a máquina chama a si subitamente, dá-lhe um encontrão para dentro do caminho, enovelou-a bem nas saias de viúva, e sem trepidar fala num bolo, passa-lhe por cima e continua a correr a desfilada. Viu-se um dos pés da mulher escrever na terra o que fosse, protesto, súplica, epitáfio. E ao outro dia, quando os trabalhadores foram levar o corpo ao cemitério, o cura da Pampilhosa recusou-se a enterrá-la em sagrado, sob o pretexto da velha ter morrido sem confissão. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com